Fala, rapaziada, ó, cheguei naquele jeito e hoje eu vim aqui para poder passar uma visão, um português claro, hablar aquele papo reto aqui com vocês. Vocês estão ligados que quando o Pedrinho abre para falar, esquece. Já vou soltar o conhecimento que eu não tô nem aí para nada. Vambora, nota cheia de ódio, pai, vambora. Quero despertar o máximo de pessoas e conscientizar o máximo de pessoas possíveis. Tô aqui sem buscar fins lucrativos, não dependo disso, tenho outras paradas. Isso daqui eu faço com o coração, é uma semente que eu planto todos os dias. Pode ser que futuramente eu tenha outros fins no Instagram, mas nesse exato momento é o coração que tá falando. Gente, o negócio é o seguinte, dia 7 de setembro me abriu muito a mente em algumas coisas, né? Ver o povo brasileiro na rua, muitas pessoas perdidas, pessoas do bem, e tanto do lado da esquerda, tanto do lado da direita. A esquerda, né, dá pra ver que é um pessoal que se sente injustiçado. E da direita são pessoas boas que querem um país bom, tá entendendo? Tem esse parâmetro aí, não sei se vocês estão conseguindo compreender. Eu não tô falando que o pessoal da esquerda é ruim, não. Até porque eu entendo que todos nós somos iguais. E eu sempre tento trazer isso porque eu já li diversos livros e até eu chegar nessa conclusão, até mesmo de acordo com a Bíblia e tudo mais, que é um outro assunto que eu vou deixar para outro vídeo, né? Mas as pessoas têm padrões, porque esses padrões são implantados pelo sistema, que é uma cadeia alimentar, né? O sistema está no topo. E óbvio que o Lula e o Bolsonaro, eles são figurantes desse sistema, eles são a figura principal desse filme. Eles são que fazem o circo acontecer. Por mais que, né, o Bolsonaro tenha até a visão dele amar do que o Lula, de querer fazer o bem, de querer ajudar as pessoas, ele não tem muito controle. Até porque falta um pouco de conhecimento na parte dele, né? Ele é um cara, assim, de extrema relevância. Eu acho que ele é uma pessoa boa, né? Não tive a oportunidade de conhecê-lo, mas, assim, tô falando que passa aqui. Eu acho que é uma pessoa boa, mas ele é um cara que não tem um conhecimento, mas ele tem a vontade, tá ligado? Isso já é um ponto. Só que ele não age com sabedoria. Ele é um cara que as palavras dele deixam a desejar, as atitudes também, tá entendendo? Eu acho que se a gente entrar numa linha de raciocínio para mudar o Brasil, a única coisa que precisa mesmo é entender que todos nós somos iguais e o que precisa, né, é mudar as crenças. Então, para a gente mudar a crença, a gente investe na educação. A gente dá oportunidade para o povo da periferia ter acesso ao conhecimento, ter alguém para poder guiar eles, né? O guia deles é o Oruan, é o Pose, porque são pessoas que venceram e passaram para o outro lado da bolha. Então esses caras representam não só, né, igual a mídia diz aí, não é só um meio artístico, não é só uma música que viralizou, não é só uma música estourada. Eles representam esperança, eles representam luz no fim do túnel, né? Eu tive lá, né, eu morei um tempo no Complexo do Alemão, isso mudou muito a minha cabeça. Antigamente, eu tendo só o lado de cada balança, eu achava, poxa, os caras, eles fazem isso porque eles querem. Se eu quiser mudar a minha vida, eu consigo. Eu tinha esse parâmetro, porque o lado de cada balança deixa você, permite você entender isso. Mas do outro lado, estando lá, de perto eu vi o moleque de 15, de 14, de 13 anos já é induzido ao crime. Ele não tem muita escolha, porque, pô, se ele quer comer um lanche, se ele quer comer uma parada, o salário mínimo no Brasil não dá pra nada. Tá entendendo? Vamos ser sinceros, R$ 1.200, cara, não dá pra nada. Então, se ele quer comer uma parada diferente, se ele quer tomar um biricutico, se ele quer fazer um churrasco com a rapaziada, que infelizmente nesse Brasil o poder de compra é muito baixo, né? Aí o que ele tem que fazer? Ele é induzido, ele vê os caras entrando pro crime e ganhando dinheiro fácil, ele quer também. Tá entendendo? Então é uma questão de consciência, a gente se unir e parar com essa divisão maluca, porque até essa divisão que existe no mundo, ela é totalmente manipulada. Precisa ter divisão religiosa, precisa ter divisão de gênero, precisa ter divisão de classes sociais, mas no fundo todo mundo é igual, todo mundo morre, vai pro mesmo lugar, tá entendendo? Aqui na Terra é tudo passageiro, só que o que acontece? Isso daí sustenta o ego deles, é por isso que existe essa manipulação recorrente no sistema. O pecado original é o ego. Eu vou pegar esse parâmetro da Bíblia para vocês entenderem. Eu estava lendo essa semana um livro que me abriu muito a mente, né? E o que acontece? Perguntaram para Jesus assim, Jesus, como será o fim? E Jesus respondeu assim, o fim será como no começo. Se você quer saber como será o fim, lembre do começo, o princípio de tudo. E o princípio de tudo é o pecado original, né? Que o pecado original fez o mundo ser dessa forma que é. E o pecado original é o ego.
né? Por isso que o ser humano quis ser maior que Deus. O ser humano achou que sabia de tudo, né? Porque deu poder para ele, tá entendendo? E a partir desse momento ele colocou o mundo dessa forma que tá. A culpa não é de Deus, a culpa é do ser humano. A gente auto-sabotou o mundo. E a gente julga o próximo o tempo todo, mas a gente não faz um mundo melhor. A gente não faz a nossa parte dentro das nossas condições que a gente pode. O político rouba, mas deixa eu te falar uma parada. Tem pessoas, mano, uma suposição. Você rouba uma pedra, o político rouba 1 milhão. Tô te dando só um exemplo pra você entender. Você tá roubando uma pedra porque tá dentro das suas condições de roubar uma pedra. Senão tu também roubaria 1 milhão. Então, tipo assim, antes da gente julgar, primeiro a gente tem que mudar as nossas atitudes. Senão não vai adiantar de nada reclamar. Pô, mano, eu só roubo porque o político lá em cima rouba. Tá ligado? Eu posso falar isso com convicção pra gente poder ter um mundo melhor. Não adianta a gente só julgar. Inclusive isso vale pra mim também. Não adianta a gente só julgar. A gente tem que fazer ser melhor. A gente tem que dar o nosso melhor. Antes de cobrar qualquer pessoa. Será que a gente tá certo? Será que tudo que a gente faz é com amor? É com gratidão? É pra ajudar o próximo? Ou faço pensando em benefício próprio? O ego é a base do mundo, tá dessa forma. E no final de tudo, né, será como no começo, lembra? Que eu falei agora? Então a única coisa que vai acontecer é o amor sobressaindo, a unidade, o povo se juntando. E é isso que eles têm medo que aconteça. Conforme o povo vai se despertando e tendo consciência das coisas, eles vão perdendo essa manipulação. E você vê que isso é um teatro, cara. A gente começa a pensar, isso não tá normal. Como é que um país é manipulado da forma que é? Tá entendendo? Parece um circo. Parece que um país é uma casa, né? É uma bagunça, virou bagunça. Parece um hospício o país. O presidente do Brasil declarando guerra contra outro que nem em época de eleição tá entendendo? E o foco deles é prender o Bolsonaro, é prender o Oruan, solta o Oruan depois, aí prende o Oruan, solta Pose, prende Pose. Por quê? Porque isso chama atenção e deixa o povo focado naquilo. E eles têm um objetivo que é muito maior, que é controlar a narrativa. E eles conseguem facilmente quando eles causam distração, quando eles causam caos na população, medo. Então, quanto mais conhecimento a gente tem, mais a gente fica puto. Porque a gente quer fazer diferença, a gente entende, e obviamente quanto mais conhecimento, mais cobrado nós somos. Né? Conhecereis a verdade vos libertará. Mas a quem muito foi dado, muito será cobrado. A Bíblia ela é um manual de vida. Né? Tudo que tem ali é um retrato do que a gente deve seguir. Todo jogo tem regras. E a regra da vida, se você encontra na Bíblia. Se você seguir aquilo ali, você prospera. Você consegue sair dessa alienação. Mas seguir de coração, não é seguir a religião, não. Tem nada a ver. Esquece o Novo Testamento, também tudo manipulado. Religião é a coisa mais manipulada que existe. Jesus, inclusive, se você buscar na religião original, ele fala sobre os religiosos. E ele não suporta, ele não tolera. Porque quem diz que entendeu, porque na verdade não entendeu ainda. A sabedoria consiste nisso. Tá entendendo? E muita gente não consegue diferenciar essa questão aí. E, cara, o que o Pedro pensa sobre religião, sistema e política? Tudo isso é o sistema, né? E não tem como a gente mudar o jogo que já existe há mais de 2025 anos. Eu acho que a gente pode ir conscientizando as pessoas. Isso tudo vai começando a ter uma proporção a longo prazo. Mas qual que é o plano desses caras? Eles querem dividir o mundo o mais rápido possível. Porque eles estão vendo que quanto mais as pessoas têm conhecimento, mais elas ficam putas e mais difícil fica para eles. Então por que eles estão fazendo? Os próximos 5 anos vai dividir o mundo de uma maneira surreal. A inteligência artificial vai ter um avanço gigantesco e eles vão dar uma renda básica para a população. Para poder assim ter aquela divisão e as pessoas não vão precisar mais trabalhar. Tá entendendo? Só que isso vai causar uma revolta. Isso vai causar um caos, isso vai causar um pânico e não é bom. Não é bom e eu acho que quanto mais a gente conhece, mais a gente fica puto, justamente por conta desse tipo de coisa. Dava pra todo mundo viver bem, tá entendendo? Mas não é interessante pra eles que todo mundo viva bem. Então, tem que seguir o roteiro, né? Não tem muito o que a gente fazer. Nesse momento, o que a gente pode fazer é conscientizar o máximo de pessoas possíveis e deixar um pouco da gente espalhar amor, buscar fazer o nosso. A guerra é muito sobre se unirmos, senão não vai ter como a gente vencer isso. E no final o bem sempre vai vencer o mal. Lembre-se disso, isso é um jogo e igual todo jogo tem um desfecho, esse também vai ter. E, cara, a religião é uma parada que te aliena porque ela te escraviza. Você é obrigado a ir na igreja. Deus não é obrigação.
Vem a mim todos que estão... ele deixa claro, se você entrar na igreja, se uma prostituta entrar na igreja, todo mundo vai julgar ela. Deus deixa claro que Jesus andava com prostituta e ele curava elas, ele não julgava elas. E ele deixa claro, vem a mim todos que estão com fome, com sede, oprimidos, ou seja, aqueles que estão no pecado mortal. Vem a mim, que eu sou a cura para eles. Eu sou a respiração que eles precisam. Então é por isso que, assim, eu vou na igreja, eu sou um cara que eu gosto de ir, porque eu entendo que quando duas pessoas ou mais estão reunidas, ali intensifica a presença de Deus. Mas a verdadeira igreja somos nós. E nós precisamos deixar esse pouquinho de igreja na vida do próximo. Todos os dias, quando a gente acorda, a gente tem uma oportunidade de fazer diferente. Não adianta a gente ficar botando a culpa em político, os caras não estão nem aí pra gente. A gente precisa fazer a nossa parte, tá entendendo? E parar de ser manipulado, cara. Primeira coisa é entender como é que funciona o jogo. Hoje eu já falei pra caramba. Nos próximos vídeos eu vou estar falando mais sobre isso. Eu quis deixar um pouco do meu conhecimento aqui pra vocês hoje, o que eu venho reparando nesses últimos anos. Então, busque estudar um pouco mais, se aprimora, vai na fonte que o verdadeiro conhecimento está nos livros. Fechou? Vou ficando por aqui no vídeo de hoje e ao longo da semana eu vou falar mais sobre esse assunto. Tamo junto, rapaziada. Até a próxima.